Glória a Deus, graças a Deus. Estamos aqui para gravar mais um vídeo. Uma mensagem do Senhor para o seu coração. Prezado amigo, irmãos do canal Maria Alves. Eu quero relatar sobre Zaqueu. Mensagem muito conhecida, está escrito em Lucas 19. A palavra de Deus diz que Jesus ia passando por Jericó. E Zaqueu, um publicano, cobrador de imposto, considerado um homem que defraudava as coisas de alguém, considerado um homem ladrão, eu quero dizer para você que a Bíblia não relata nem de que geração que era Zaqueu. Eu sei que ele cobrava imposto para o imperador, né? César, certamente. Então a Bíblia relata que Zaqueu correndo na frente daquela multidão, porque ele era pequeno, de pequena estatura, ele chegou até uma figueira brava, porque sabia que Jesus ia passar naquela estrada. Imagine vocês o caminho que Zaqueu percorreu, porque a multidão que acompanhava Jesus, era aproximadamente 5.000 pessoas, ou até mais de 5.000 pessoas. Então, amados irmãos, 5.000 pessoas é muita gente, e numa estrada onde passava apenas cavalo, carros puxados a cavalos. Eu quero dizer para você, amado irmão, que ele enfrentou essa luta correndo e para chegar até a frente dessa multidão, a tempo de subir essa figueira. Eu queria apenas ver Jesus. Que o povo tanto dizia que era o operador de milagre, aquele que veio pregar as boas novas, aquele que veio transmitir o evangelho da paz, aquele que veio salvar a humanidade, aquele que veio pregar a palavra de salvação para a humanidade. E eu quero relatar para você, amados irmãos, que ele sabia que Jesus tinha algo especial na vida daquele homem. Mas ele era um publicano, um ladrão. Ele mesmo considerava que ele era um ladrão, defraudava as coisas dos outros. Eu quero relatar mais uma vez para vocês, quero dizer para vocês que, estou dizendo melhor, que Zaqueu, ele enfrentou esse longo espaço que ele correu, porque Jesus estava no meio da multidão. E ele subiu nessa figueira e estava ali olhando, atento
para ele conhecer verdadeiramente quem que era esse Jesus que o povo tanto falava. E quando ele chegando debaixo, Jesus chegando debaixo daquela figueira, a primeira coisa que Jesus fez foi olhar para cima e dizer: Zaqueu, desce depressa, hoje eu me convém pousar na tua casa. Amados irmãos, eu quero perguntar a você qual é a distância que você percorreu para encontrar com Jesus. Qual é a dificuldade que você teve para encontrar com Jesus? Qual foi a figueira que você subiu para encontrar com Jesus? Porque a palavra de Deus diz que a figueira, essa figueira brava, ela tinha espinho. Mas ele não olhou para os espinhos. Então, amados irmãos, Zaqueu desceu depressa. Ele apenas queria ver o que é Jesus. Jesus já sabia seu nome. Porque Jesus sabe tudo. Jesus, quando passou ali por Jericó, Jesus certamente já sabia que Zaqueu já estava correndo na frente. Amados irmãos, o Senhor, Ele sabia de tudo, Ele sabe tudo. Não adianta esconder de Jesus, não adianta esconder de Deus, porque Deus sabe tudo, Jesus sabe tudo. E eu quero falar para você, amados irmãos, que quando Zaqueu desceu, ele abraçou Jesus alegremente, com gozo ali, abraçando o Senhor e dizendo a Jesus: Jesus disse: hoje eu vou me pousar na tua casa. E dizia Jesus: Senhor, hoje eu vou repartir tudo que eu tenho e metade eu vou dar para os pobres. E se alguma coisa de alguém eu defraudei, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus, olhando para ele, disse: a salvação hoje chegou à sua casa, porque você também é filho de Abraão. Aí já veio a barreira. Qual é a barreira que te faz para ir até Jesus? Qual é a barreira que te faz para você arrepender dos seus pecados? Qual é a barreira que impede você estar na presença de Deus? Qual é a barreira que impede você alcançar a salvação? Qual é a barreira que impede você ter de verdade um encontro com Jesus? Qual é a barreira que te faz você ter uma ligação com a promessa de Deus? Porque nós, para ter a promessa de Deus, nós temos que ser descendência de Abraão. Por que, amados irmãos, que eu falo isso? Porque Jesus veio da tribo de Judá, descendente de Abraão. Ou melhor, a sua mãe Maria veio da tribo de Judá. José também.
E ele, juntando-se àquela família, considerava o filho do homem, mesmo ele sendo o filho de Deus, porque ele foi criado como homem, foi criado como uma criança normal, ajudando seu pai certamente a trabalhar ali na carpintaria, aprendendo aquilo que o pai ensinava, mas não desprezava aquilo que o Pai do céu tinha enviado ele a fazer. Portanto, que com 12 anos ele estava pregando no templo para ali aqueles milionários que estavam ali, aqueles ricos que estavam ali. E o povo olhando aquele menino de 12 anos pregando com tanta sabedoria. Então, a mãe dele, o pai dele foi procurar ele e os irmãos, né? Então, ele chegando, alguém chegou, seu pai e sua mãe estão te procurando. Ele falou, por quê? Por que me procura? Eu sabe que eu estou fazendo a vontade do meu pai? Eu vim para fazer a vontade do meu pai. Eu quero dizer para você, amados irmãos, que voltando na pregação, na história, no relato de Zaqueu, porque não é história, é caso verídico. A palavra de Deus não é história, não é um conto de fada. A palavra de Deus é uma coisa verídica. Por que nós tornamos filhos de Abraão a partir do momento que nós aceitamos Jesus? Por causa do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue, o corpo era o corpo do homem que morreu na cruz. Mas o sangue era o sangue que ele recebeu da sua mãe Maria, porque ele era Espírito. Então, amados irmãos, ele diz que aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, este não tem parte comigo. Você já leu essa palavra muitas e muitas vezes. Já ouviu? Mas a ligação de nós com Abraão, da promessa, não se parou em 124 mil que João viu lá no céu. Ela continua até a volta de Jesus Cristo. Ela vai continuar. A volta, a vinda para arrebatar a sua igreja, ela vai continuar até converter a última pessoa que o Senhor achar lugar no coração dela. Eu quero dizer para você que Jesus disse, hoje a salvação chegou na tua casa, porque você também é filho de Abraão. Amados irmãos, aí começou a barreira, porque aquela multidão, aquele povo que tinha Jesus como o santo, verdadeiro santo, que ele era santo de verdade, porque eu não pecava, não tinha pecado, mas tinha o porém, que ele não queria que ele entrasse na casa de Zaqueu, ou pelo menos passasse a noite ali na casa de Zaqueu.
Por quê, amados irmãos? Porque Zaqueu era pecador. Zaqueu é considerado ladrão. A barreira sempre vem. Quando você aceita Jesus, fala: eu aceitei Jesus como meu Salvador. Eu aceitei Jesus para morar no céu, para receber a graça do Senhor. Porque você confessando a Jesus como o seu Salvador, seu nome é escrito no livro da vida. Assim diz a palavra de Deus. Aquele que confessa com sua boca e guarda no seu coração, esse receberá a vida eterna. Amados irmãos, eu quero dizer para você que Zaqueu enfrentou essa barreira. A multidão, o discípulo, não queria que ele entrasse, que fosse para a casa de Zaqueu. Mas Jesus não disse: eu vim para buscar aqueles que havia perdido. O meu propósito é salvar o maior pecador da face da terra. Aquele que muitas vezes alguém fala que não tem jeito mais. Quando o homem fala que não tem condições, não tem maneira, meu filho está aprofundado na droga, meu filho está aprofundado em tudo que pertence ao mundo, viciado de tudo, de todas as formas. Não tem jeito para esse homem. Vai morrer na droga. Muitos dizem assim. Mas Deus disse, Jesus disse: eu vim para buscar aquele que estava perdido, aquele que estava aprofundado na droga, aquele que estava sofrendo, aquele que estava jogado fora, aquele que não tinha mais jeito. Eu vim para buscar esses, porque o são não precisa de remédio, mas sim os doentes. Amados irmãos, é muito duro dizer essa palavra, porque Jesus, quando o homem se arrepende, ele está disposto a perdoar. O que Zaqueu disse? Eu vou repartir tudo que metade dos meus bens eu reparti com os pobres. Se alguma coisa eu defraudei de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, mesmo que eu fique sem nada. A palavra de Deus não disse isso, mas Zaqueu, no seu coração, certamente ele pensou assim: é o meu relato, o meu entendimento. Nem que eu fico sem nada, não, eu quero Jesus, eu quero o meu Jesus, eu quero esse Jesus que salva, esse Jesus que cura, esse Jesus que veio para salvar, esse Jesus que liberta, esse Jesus que é o pão da vida, esse Jesus que é a água da vida, esse Jesus que tudo faz, tudo pode, esse Jesus que é santo e não cometeu pecado. E o povo se julga tanto. Eu queria conhecer Jesus, mas Jesus me conhecia primeiro. Porque a palavra de Deus diz que nós não escolhemos Jesus, Jesus nos escolhe primeiro.
Zaqueu apenas queria conhecer Jesus, mas Jesus já tinha escolhido ele. Entendeu, amados irmãos? Jesus já tinha escolhido ele. Ele queria conhecer Jesus, mas Jesus já conhecia. Ele queria saber quem que é Jesus, mas Jesus já sabia quem que era Zaqueu. Ele queria arrepender dos seus pecados, mas Jesus já sabia que ele ia arrepender. Porque Jesus disse: hoje me convém ficar na tua casa. Antes de ele falar isso, Jesus já disse, já falou com ele: hoje eu me convém ficar na tua casa. Desce depressa daí, Zaqueu. Desce depressa que hoje eu me convém ficar na tua casa. Antes de eu saber que Jesus ia ficar na casa dele, Jesus já tinha decidido: hoje eu vou me pousar na tua casa. Não importa qual seja a barreira, não importa se a multidão fica do lado de fora, mas hoje eu vou ficar na tua casa. Oh, glórias! Não importa se a multidão vai embora, mas hoje eu vou ficar na casa de Zaqueu, o publicano, o pecador. Quando eu estava também nessas condições, Jesus certamente disse: hoje não importa se a multidão vai ficar fora, se a multidão vai ficar lá, vai entrar para dentro, mas hoje eu vou entrar nesse coração, eu vou morar com ele. Amados irmãos, Jesus te conhece antes de você conhecer ele. Jesus te escolhe antes de você escolher ele. É isso que é importante. Porque a palavra de Deus diz que Deus tem muito mais prazer numa alma que se arrepende do que naqueles que já está com ele, aqueles que já arrependeram, já está com ele, porque aquele que está com ele já é dele, e ele está buscando. Enquanto o inimigo, Satanás, está falando com você: você não tem jeito, se mate. Enquanto Satanás está falando com você: você não vale nada, Jesus disse: você vale tudo. Enquanto Satanás disse que você não tem jeito, Jesus disse: você é o meu escolhido. Desce dessa figueira, você tem que descer. Desce daí, você tem que descer. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Porque hoje eu vou ficar com você. Não importa quem que vai criticar. Não importa quem vai ficar lá de fora, mas eu vou ficar na tua casa. Eu vou me repousar na tua casa. Oh, glórias! Maravilha de Deus, aleluia! Aí nós, amados irmãos, se nós não tivesse um Jesus enviado para o Pai, pelo Pai, para que nos desse essa oportunidade de ser salvo, de ser o escolhido por Ele. Porque Jesus, o mundo, a
palavra de Deus diz que a lei, pela lei, ninguém seria salvo. Porque a lei já tinha sido defraudada, já tinha sido... já não tinha, não surgia efeito. Mas quando todos os profetas já tinham desanimado, então Jesus enviou seu próprio filho. Uma virgem chamada Maria estava desposada com José. Aliás, estava em promessa de casamento. Já tinha um tempo que ela estava em promessa de casamento. Outra coisa que eu quero te lembrar. Olha a decepção que Maria passou. Será que você, naquele momento, que o anjo disse a Maria, você conceberá um filho, e esse filho vai ser o Salvador do mundo, porque Deus achou graça em você. Você vai conceder um filho. Ela diz, como pode isso acontecer se eu nunca tive com homem algum? Ele disse, esse é enviado do Pai. O próprio Deus enviou o Espírito Santo. Não se preocupe. E ela disse, faça de mim segundo a tua palavra. Serva de Deus e servo de Deus, ele está disposto, aleluia, a receber a palavra de Deus. Servo de Deus, ele não está disposto a renegar a palavra de Deus, ele está disposto a ouvir e aceitar aquilo que Deus tem para ele. Ela não importou se ela ia ser chamada de uma linguagem muito rústica, prostituta, ou qualquer outro tipo de coisa, porque é a maneira que o povo tratava naquela época. O próprio José o rejeitou porque ela já estava grávida e não era filho dele, eu tinha certeza. Então o anjo falou com ele, não, José, o que está nela é concebido do Espírito Santo. E esse veio para salvar o homem do pecado. Esse vai ser o Salvador da humanidade. Toma ela como mulher, como esposa, e leva para sua casa. Então, José obedeceu, porque a voz de Deus, o servo de Deus nunca desobedece a voz de Deus. E é isso que eu quero dizer para você. Zaqueu passou por luta, Maria também passou. Porque para receber Jesus, para receber o Filho de Deus, nós passamos por luta. E imagine Maria, a primeira que recebeu o Filho de Deus, o sofrimento que ela passou. Quantas pessoas que falou daquela mulher,
Quantas pessoas que amaldiçoou aquela mulher? Quantas pessoas que muitas vezes teve vontade de até apedrejar aquela mulher? Porque era lei, naquela época, aquela que fosse apanhada em adultério, era apedrejada, mas ela não foi apanhada em adultério. Então não podia ser apedrejada, que ela não foi apanhada em adultério em praça pública. Mas ela passou por luta, porque ela foi concebida do Espírito Santo e não tinha tido contato com homem algum, mas o povo não entendia, os fariseus não entendiam, os pais não entendiam, a família não entendia, não entendia aquilo ali, né? Mas para tudo o Senhor dá um jeito. Quando a promessa é promessa, aquilo não deixa de se cumprir. Eu quero dizer para você, amados irmãos, eu quero dizer para você, amado ouvinte, que quando Jesus tem um propósito na sua vida, ela vai se cumprir. Mesmo que o povo te rejeite, mesmo que alguém não acredite em você, mas que a palavra vai se cumprir, vai. Mesmo que o propósito vai ser, mesmo que tudo seja difícil, que você passe por uma grande tribulações, mas você vai alcançar a sua vitória, como Zaqueu alcançou, como Maria alcançou, e outros, muitos e muitos e muitos mais têm alcançado a vitória do Senhor. Desde quando Jesus chegou ao mundo, aqueles que aceitam Jesus, eles não aceitam Jesus para somente para ganhar mansões, pode ganhar mansões, pode ganhar carro, pode ganhar tudo, pode ganhar carro novo, pode ganhar tudo, porque Jesus cuida do servo dele. Jesus dá aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Mas Jesus sabe o que você precisa. E o justo não mendiga o pão. Então eu quero dizer para você, a luta que você está passando, por causa de Jesus, essa luta vai ser revertida e você vai cantar um hino da vitória, em nome de Jesus. Porque Zaqueu não preocupou se ele ia ficar sem nada, porque metade ele ia repartir com os pobres. Se alguma coisa dos outros tinha defraudado, ele ia devolver 4 vezes mais. Quantas pessoas que às vezes ele poderia ter defraudado? Poderia ficar sem nada. Mas quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Pode ter riqueza, pode ter milhares, 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 bilhões e milhões. Mas quem não tem Jesus não tem nada. Eu quero dizer para você com toda a minha sinceridade, quem não tem Jesus não tem nada. Verdadeiramente. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a paz esteja com todos vocês. E eu continuo orando em favor de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Fique com Deus. Muito obrigado por ouvir, assistir esse canal. Que Deus continue falando no seu coração, porque
Seu filho não está perdido, sua filha não está perdida. Ah, mas minha filha está lá nas casas noturnas, ali nas casas de prostituição. Não tem jeito mais para ela. Tem. O dia que Jesus chegar na vida dela, tem jeito. Aquele que está lá no crack, lá na Cracolândia, lá, aquele que está nos vícios de tudo e todas as drogas lá, tem jeito? Tem. Aquele matador que está lá na cadeia, está lá preso lá na cadeia, lá que já matou 3, 4 ou mais lá, está perdido? Não, tem jeito para ele. Porque Jesus, ele veio buscar aquele que pecou, que perdeu, mas que se arrependeu. Não é o que pecou e continuou no pecado. Errar é humano, como disse o ditado popular. Mas permanecer no erro é burrice, ignorância, né? A palavra mais correta, uma palavra mais português mais rude, correto. Permanecer no erro, jamais. Errar, todos nós erramos. Hoje nós somos pecador, sem dúvida. Geração do pecado e vivendo no mundo pecaminoso. Mas somos lavados, remidos no sangue de Jesus. E foi como Zaqueu. Zaqueu entrou na nossa casa e permanece na nossa casa até hoje. Zaqueu não sai da casa. Porque ele disse: eis que eu estou à porta e bate. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, estarei com ele. Jesus diz: todo poder foi me entregue nos céus e na terra. E de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28. Amém? Então, é isso aí, amados irmãos. Ensina-vos a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que eu estou convosco todos os dias. Deus te abençoe. Fique com Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe.